Bom, estamos de volta com esse segundo bloco do programa Urbanidades de hoje. Antes da gente continuar a nossa conversa com o Rafael, eu preciso dizer que a gente está aqui nesse espaço de locação que é a Jardi, aqui na Rua Goiás. Você tem na tela aí o Facebook deles, onde você tem imagens e diversas ideias que são usadas para decoração de interiores com paisagismo, tá? No intervalo dos blocos também, você vai ver um pequeno clipe sobre o nosso apoiador principal hoje, que é a Jardi. Bom, Cláudio, acho que podemos continuar, né? Eu acho que agora eu gostaria de saber exatamente sobre o... Rafael, o que você acha do papel das bicicletas hoje nos centros urbanos? Né? E, inclusive, junto com isso, essa expansão que está havendo das ciclovias nas principais cidades. Certo. A bicicleta, tanto aqui na Baixada Santista, ela sempre teve uma presença fundamental na vida de qualquer santista. Seja no começo carregando a sua prancha para pegar uma onda, depois te levando para o trabalho e assim vai voltando para lazer. O que acontece na questão de mobilidade aqui na cidade de Santos? Até então, todas as ciclovias, quando elas foram projetadas, elas sempre foram muito projetadas em requisito de beleza e não muito de praticidade. Sempre teve um uso muito político as ciclovias aqui na cidade. E a gama de ciclistas aqui, que usam a bicicleta como meio de transporte, é gigantesca. Você tem por dia, hoje, se não é o último cálculo que eu vi da CET, alguma coisa, são aproximadamente mais de 5 mil... Bicicleta? Não 5 mil bicicletas, talvez até bem mais, mas são mais de 5 mil viagens ao dia que são feitas na cidade utilizando a bicicleta. E você tem gargalos, como ali na divisa de São Vicente, a Balsa, as Catraias. Você tem gargalos ali das pessoas, porque o que acontece, mais uma vez aí, tem diversos públicos que utilizam a bicicleta. Até então, na cidade de Santos, ou na Baixada Santista, o ciclista, ele é aquela pessoa ali que trabalha, que o pessoal fala barra forte. É o cara com a sua barra forte na ciclovia indo para o trabalho. Se não é uma barra forte que está indo na ciclovia, é alguém que está fazendo um esporte, um lazer. Isso tem se mudado cada vez mais. Você tem ali pessoas, você tem empresários, executivos deixando o seu veículo em casa e começando a utilizar as bicicletas. E com isso, você vê que as ciclovias começam a ser mudadas. Eu tenho uma pergunta pontuando isso. As ciclovias, elas quando foram pensadas, pensando na da praia, ela tem uma largura que tem 1,5 metro ali, talvez? Não, um pouco mais? Acho que tem um pouco mais de 1,5 metro. A praia tem mas ainda assim, quando você tem um convívio de alguém que está com uma bicicleta por lazer, num ritmo, outro, que está ali contemplativo, vendo a praia e tal, e um cara que está na sua barra forte, vou citar esse exemplo teu aí na referência daquela bicicleta tradicional, indo para o trabalho, ele vai no outro na levada, né? Isso não gera um conflito? Eu já vi acidentes na ciclovia em função disso. O cara está lá, tá passeando e vem outro tá às pressas e nessa de ultrapassar pode estar se envolvendo assim. Não acaba sendo o contrário? A ciclovia que está ali para proteger não acaba gerando um problema? Sim, acaba. Porque, como eu disse, as ciclovias elas são projetadas em Santos no requisito de beleza e de turismo. Só que elas são projetadas assim, mas desde quando se pensa em ciclovia em Santos, já sabe que o uso dela vai ser para trabalho. E que só vai ser turismo nas épocas que a cidade recebe um maior número de turistas. Você pode colocar na ciclovia, ali nessas ciclovias, o trabalhador com a barra forte dele e uma outra pessoa praticando lazer. A gente pode usar dessa forma para todo mundo entender. O cara já está cansado. Ele está indo para casa, o que ele mais quer é se ver livre daquela bicicleta, chegar em casa e descansar. Ele usa a bicicleta não como uma vontade dele de ir ao trabalho de bicicleta. Se ele pudesse comprar uma moto ou comprar um carro, a maioria das coisas, ele iria. Então você tem uma pessoa que está ali apressada, que a gente chama como se fosse a mesma coisa de um motorista, só que de bicicleta. Ele quer fugir do trabalho para casa e deixar a bicicleta do lado. Exatamente. Agora, aí surge a questão da segurança. Até porque assim, a gente que é de uma geração anterior, né, não estava acostumado a usar capacete ou algum tipo. Era no tempo que a gente não tinha nem cinto de segurança no carro, né, Cláudio? Eu não sou desse tempo. Não, sim, claro, é verdade. Não, estou pegando do momento que inventaram o automóvel. Mas o fato como é que você... O que você tem a falar sobre isso?
Certo. Aí são duas questões diferentes, né? A segurança no trânsito e o equipamento de segurança. Então vamos começar aí, de repente, pela segurança no trânsito. A segurança no trânsito. A gente volta àquele assunto que antigamente era... Hoje a gente tem pessoas que utilizam a bicicleta desesperadamente, que deixariam a bicicleta para utilizar o carro e outros que querem deixar o carro para utilizar a bicicleta. Então, a gente começa a ter agora, depois de muita briga na mídia e tal, inclusive é um movimento que vem vindo de São Paulo para cá, a ter um pouco mais de respeito. A gente até começa a ver dos próprios motoristas na Baixada Santista um pouco mais de respeito. Mas é algo que ainda tem muito a melhorar. Em contrapartida, a gente começa a ver que muitos ciclistas, eu falo, que não se dão ao respeito. Porque eles cometem ali infrações, às vezes pensando que é por questão de segurança dele, mas ele acaba não se pondo numa situação de segurança, uma falsa segurança. Por exemplo, às vezes uma contramão, bicicleta na contramão. Às vezes se torna inevitável você pegar uma rua na contramão de bicicleta, porque a cidade, o mobiliário urbano todo foi projetado para veículos, ou seja, você tem retornos longos, onde você está de bicicleta não seria necessário você ir 3 quadras adiante só para fazer uma conversão na avenida. Mas você tem situações ali que realmente são desnecessárias você estar na contramão, onde te colocam em risco. Então assim que a gente sempre briga ali pela questão do bom senso. Vamos utilizar o bom senso. Rua que não andar na contramão? Não andar na contramão. Dá para seguir o pedalista? Desculpa, que a pessoa, deixa eu ver se desculpas deve ter ouvido também. Não, eu estou na contramão porque assim eu vejo os carros de frente e ninguém me atropela, né? Exatamente, você consegue ver os carros de frente, mas em compensação, em muitas ocasiões o carro não te vê de frente. É alguém saindo de uma garagem, ou é um pedestre, ele vai olhar para um lado, não vai olhar para o outro, alguma coisa assim. Não é intuitivo olhar sempre para os dois lados, infelizmente não é. Às vezes até com criança. Eu fico impressionado com isso, né? Quando eu vejo uma mãe ou um pai na contramão, com a criança no cano da bicicleta ou atrás. Certo, né? Um risco muito grande, me parece, não? Tem um risco todo desse transporte aí por causa dessas coisas. Então sempre a gente pede atenção para a pessoa. É atenção para o ciclista, atenção para o motorista e é bom senso sempre. Tendo bom senso tal, sempre dá tudo certo. Mas o que acontece? O poder público, tanto nas escolas, nunca foi feita uma campanha efetiva de educação para o ciclista e para o motorista. Nunca houve tais campanhas na cidade. Agora que a prefeitura começa a sinalizar o intuito de querer fazer alguma coisa por causa das bicicletas de aluguel que vão ser implantadas na prefeitura. Agora começou a se ter um burburinho interno ali, falando, que campanha dá pra gente fazer, como que a gente pode alardar, porque uma vez conversando com a CET, eles me informaram, a gente já fez campanhas educativas ali, mas a gente viu que não tem muito retorno, porque a gente pediu para fazer um levantamento, depois foi ver que a maioria dos ciclistas de algumas regiões, gargaços, que eu falei de Visa, tal, que usam a bicicleta como meio de transporte, não sabem ler. Eles estavam utilizando as placas na ciclovia, pagando pessoas para ficar ali com plaquinhas, mas depois eles foram ver que aqueles ciclistas não sabem ler. Ou seja, tem que se repensar tudo, assim, começa de baixo. Agora, seria interessante realmente que nas escolas tivessem alguma disciplina, algum conteúdo, né, que tratasse dessa educação, ao crescimento do uso da bicicleta. Sem dúvida nenhuma. Por outro lado, que à medida que aumenta o número de motoristas que passam a ser ciclistas também, eles conseguem se ver do outro lado e mudam sua atitude enquanto dirigindo o veículo? Consegue. Isso a gente nota pelo próprio nosso grupo, pelo Pedal Noturno. Porque lá o que a gente tem diferentes perfis, diferentes atividades. A gente tem médico, policial, aposentado, engenheiro, arquiteto. Arquiteto tem? Tem de tudo lá. Todas as profissões a gente tem lá no pedal e todas as idades. Tem uma senhora que leva o filhinho dela de 6 até um espanhol turrão lá que a gente fala de 82 que pedala com a gente. Ou seja, você tem aí muitas pessoas pedalando, dá para sempre se fazer alguma coisa. Eu sei que muitas histórias você tem para contar a respeito dessas suas saídas noturnas. No próximo bloco a gente volta para entender como é que vocês podem fazer parte desse grupo e também entender o saber do Rafael de algumas histórias curiosas desses eventos produzidos pelo Pedal Noturno. A gente volta daqui a um minuto.